tá lá com a sorte. Começou, olá, boa noite. Começou, rapaz, começou. Ô, Gerson, você nem me avisa, rapaz. Eu tô aqui todo desprevenido aqui. Começou o programa Opinião, rapaz, sextou e começou. Estamos no ar ao vivo pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Por que tudo acontece de errado aqui? Eu ponho culpa no Gersinho, né? Se eu entro aqui todo amarrotado, eu falo que é o Gersinho. Se eu erro o horário de começar, Gersinho, né? Coitado, não tem nada a ver com isso. Eu que estava aqui voando mesmo aqui no bate-papo com o nosso querido doutor Veloso, Marcos Veloso, nosso entrevistado de hoje. Já eu o apresento de forma correta. Opinião está então ao vivo nessa sexta-feira de Black Friday. Ou é Black Fraud, hein? Você comprou certinho hoje? Pois é, hoje foi o dia de tentar comprar. E Lorenberg se comprou um bocado de bugiganga, um monte de coisa arada lá para aproveitar aí. Mas será que ele aproveitou direitinho? E você, comprou pela internet ou foi pessoalmente lá? Você viu que se realmente estava mais barato, não estava? Ou anteontem estava, não é? De repente tem aquela coisa, né? Que o cara coloca o dobro para depois ele reduzir 50%. Aí você fica achando que é desconto. Mas enfim, com Black Fraud, Black Friday, o importante, a gente está aqui com o nosso programa Opinião ao Vivo. Agora sim vou falar aqui, o doutor Marcos Veloso está aqui conosco. Ele vem falar em nome dos nossos idosos. Ele é titular da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa. Marcos Veloso, ele sempre vem aqui, porque a gente sempre faz questão de convidá-lo, porque nós temos também esse carinho, esse amor e essa preocupação com as políticas que envolvem os nossos idosos, não é? Se você não está muito preocupado com isso, se eventualmente você não esteja muito preocupado com isso, saiba que se tudo der certo, você também vai envelhecer. Se tudo der certo, porque pode não dar também, né? No meio do caminho pode haver uma pedra no meio do caminho. Não quero, está isolado, qualquer coisa ruim está isolado, mas estou dizendo assim que você tem que entender que a gente tem que valorizar as pessoas, dar valor às pessoas idosas, nossos pais, familiares, os mais idosos, e aí se eles não forem também do mesmo modo, né? Porque você também vai envelhecer e eu torço para que envelheça com saúde e da forma mais decente possível, ok? Dito isso, o professor Lorenberg, que ainda não é uma pessoa idosa, não é porque não vou revelar a idade dele, não vou revelar, ele é de Alto Paraguai, não é? Jogou bolita lá em Nortelândia por muitos anos, eu também não posso falar em que anos, mas a barba branca dele revela, porque nesse mês especialmente que se inicia segunda-feira, é o mês que ele mais ganha dinheiro, sabe por quê? Ele comprou, não sei se foi no Mercado Livre, uma barriga postiça, assim, e ele ganha como papel de Papai Noel, vendendo lá na 13 de junho lá e tal, bota lá uma roupa vermelha e vai ganhar dinheiro, porque esse aqui do Lileu tá dando tchau assim, ó. Não sei se é verdade, se não é, tal, mas a barba branca dele não é por acaso. Dito isso, quanta bobagem. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você quer saber de uma coisa, Paulo? Eu sou a pessoa mais conservadora que existe no ponto de vista de comprador. O comprador compulsivo nunca chegou nem perto de mim. Eu nunca fui um comprador compulsivo. Para eu comprar uma coisa, primeiro porque eu não sei comprar. Eu nunca aprendi na vida a comprar, a não ser livros. Mas isso é uma característica do mal comprador, então. Porque se eu sou vendedor, se eu tiver uma boa lábia, eu te vendo livro, eu te vendo liquidificador, eu te vendo qualquer coisa. A mim não vende, não. A você não? Não. Aí, ó, tá dizendo que não. Não sei não, Lorenberg. Eu passo 500 vezes para comprar um objeto. Se eu quero comprar um copo,
eu passo 500 vezes e assim mesmo eu não compro ainda. Mas que coisa que é essa, então? Eu nunca aprendi na minha vida. Vai beber água onde? Na bacia? Nada. Nunca comprei. Eu dei um copo só para exemplo. Nunca aprendi a comprar nada, a não ser livros. As minhas roupas foram as minhas companheiras ao longo da minha vida que compraram para mim, porque eu não sei comprar. Não sei se você já reparou, eu tenho 5, 6 camisas que são das mesmas cores. Se alguém um dia, eu estou confessando aqui, se alguém um dia me ver com a camisa e amanhã com a mesma camisa, é porque são 2 camisas diferentes, porque eu não sei comprar. Agora, são as pessoas que compram para mim. Agora que você está falando, eu estou realmente observando isso. Eu nunca te vi de azul, de outra cor, assim, só esse branco aí e uma outrazinha lá, clara também, assim. O Lorenberg dá tchau assim, esse rapaz. Não é porque ele é ruim, que ele fica escolhendo demais, não. Porque eu não sei comprar mesmo. Não sei. Nunca aprendi. Tá certo. Então, cada um... Essa é uma idiosincrasia, né? É uma característica específica. Cada um tem suas formas de agir. E aí isso vai fazendo parte do eu de cada um, né? E isso é até bom, porque aí fica mais cauteloso, sobra mais dinheiro para não sei para quê, né? Mas que não gasta com nada, só com livro, né? Olha só, deixando a profundidade de lado, como diria Belchior, vamos conversar agora sobre as políticas que envolvem as pessoas idosas, não é? Especialmente aqui da nossa Baixada Cuiabana, da nossa capital, porque eu tenho informação que já tem uma notícia boa. ILPI, que é o Instituto de Longa Permanência aqui da capital, parece que está saindo do papel, é a informação que eu estou tendo agora, e essa é a minha primeira pergunta aqui ao nosso glorioso ex-vereador, não sei se ele vai voltar à política uma hora dessas aí, se não vai, ex-vereador Marcos Veloso. Muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar mais uma vez ao convite do programa Opinião e por entender esse nosso clamor e preocupação com as políticas relacionadas à pessoa idosa. Minha primeira pergunta é justamente essa, né? ILPI de Cuiabá, vai sair do papel? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma honra estar de volta aqui à tribuna do Opinião. Caros telespectadores, acredito que sim. Essa semana foi até noticiado na mídia, mais precisamente na quarta-feira, a equipe da Secretaria de Ação Social, de Assistência Social do município se reuniu com a equipe da CETASC, onde foram alinhadas as alterações, os procedimentos pertinentes ao projeto para a edificação do ILPI aqui da nossa capital. Até onde nós acompanhamos e também noticiado, está bem adiantado o processo e dentro em breve já deve entrar no processo de licitação. A área já existe, é logo ali próximo ao Hospital do Câncer, na parte do fundo. O Tribunal de Contas do nosso estado cedeu esse espaço. Então, assim, tinha alguns ajustes para ser feito no projeto, até onde a gente acompanhou. Isso já foi sanado e, com a graça de Deus, muito em breve nós teremos mais uma instituição para acolher idoso, desta vez de caráter público. As que nós temos até então são caráter privado, temos o Abrigo Bom Jesus, que é um pedacinho do céu, como eu sempre digo, uma instituição filantrópica que presta um grande serviço à nossa cidade, ao estado de Mato Grosso, Sim. Há mais de 80 anos. Verdade. Então, assim, é um espaço que agora, pelo caminhar, pelo desenvolver da situação, Cuiabá terá o seu ILPI público. Então tá, existe o projeto, existe já uma definição da Prefeitura de Cuiabá nesse sentido. Será então, para você que está assistindo ao programa Opinião e não sabe exatamente onde será essa ILPI, que é esse ILPI, que é o Instituto de Longa Permanência, pelo que foi informado, será ali atrás, num terreno que fica atrás do Hospital do Câncer. A informação que nós temos, a informação oficial inclusive, esse terreno é enorme. Ele foi doado
pelo governo do estado ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. A atual gestão do TCE, que é o Tribunal de Contas, doou uma significativa parte desse terreno para a construção do ILPI. Teve um acordo verbalizado e assinado entre o TCE, Dr. Perry, falei com ele agora há pouco pelo Zap ali também, vai estar conosco nesses próximos dias aí, a semana que vem não vai ser possível porque ele está indo viajar amanhã, vai ficar até o dia 8, vai ficar fora. Mas depois ele chega aqui no programa Opinião também. Então foi feita essa doação, parte desse terreno, ali atrás do Hospital do Câncer, para a construção do ILPI. O prefeito Abílio esteve no local, junto com o presidente Sérgio Ricardo, presidente do TCE Sérgio Ricardo. Eu não sei se o Veloso estava lá, mas eu acho que estava lá também. Tinha o pessoal da MM que ajudou a elaborar. Tudo ali. Houve várias mãos ali, não é? O fato é que, agora com essa informação, significa dizer que o Abílio, que ele é arquiteto, não, ele é... Arquiteto. Ele é arquiteto, arquiteto né? e urbanista. E urbanista. E aí ele deu os pitacos dele, agora foi apresentado, o Veloso viu, eu não vi o projeto. Ficou bom? Muito bom. Ficou bom, né? Muito bom. E assim, vai ser uma grande conquista para os nossos idosos, porque como disse aqui o nosso delegado, temos aqui até de iniciativa pública mesmo assim, a gente não tem, não é? Vai ser o primeirão assim, e a gente fica feliz porque se sair da forma que foi falado lá, que eu vi, vai ficar uma maravilha, porque ali ventila bastante, fica no alto, então vai ser uma maravilha, que bom que as coisas estão saindo. E só para agregar mais um item nessa informação, eu só não vou fechar aqui o valor da emenda parlamentar, porque falou-se de vários valores aqui, eu achava que fossem 28 milhões de reais, uma emenda parlamentar da falecida deputada federal Amália Barros. Só que aí já vi outros valores, então para não ficar entre uma coisa e outra, eu vou checar direito que valor é esse, na classe dos milhões aí, são muitos milhões, para fazer não só o de Cuiabá, parece que de Várzea Grande dá perto do Chapéu do Sol, e por aí vai, e outros, parece que outros 6 aí, Mato Grosso adentro. Então, notícia boa. Tomara que a gente tire do papel logo isso aí, que logo, logo tenhamos aí mais essa conquista para os nossos idosos. Professor. Delegado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Delegado, se nós contarmos deste programa aqui para trás, como se fosse o primeiro, no 4º programa, o senhor esteve aqui e eu pedi para uma reflexão do senhor em um conto da Clarice Lispector. Até porque, veja, o senhor é delegado, a vez anterior que o senhor esteve aqui, o senhor falou que está completando 35 anos de delegado. E o senhor o senhor chefia uma delegacia que a todo momento tem problemas e um monte de problemas que envolvem pessoas idosas. E eu gostaria muito de ouvi-lo numa outra reflexão. Eu poderia trazer outros autores, mas vou trazer apenas 2. A Lígia Fagundes Telles tem 2 belíssimos livros sobre a questão da velhice, mas eu não vou trazer os 2, vou trazer só um. As meninas poderiam ser, mas não vou trazer as meninas, vou trazer As Horas Nuas. E um outro autor que eu não conhecia, passei a conhecê-lo já tem uns 10 meses mais ou menos, mas me chamou muito a atenção, porque o título é provocativo, ele traz uma leitura psicanalítica da velhice. E ele diz, o título do livro é o seguinte, aliás, o nome do autor é Jacques Messi. Tenho a impressão que ele é francês, porque trabalhou muito tempo na Universidade de Paris. Por isso que eu tenho a impressão que ele é francês. O título do livro, A Pessoa Idosa Não Existe. O livro foi publicado no Brasil em 1999. Mas, para a gente encurtar e abreviar a conversa, até para provocá-lo,
ele traz dois conceitos que me parecem importantíssimos para nós refletirmos. Ele traz o conceito de envelhecimento e de velhice. São coisas distintas. Isso, são coisas completamente distintas. Coisas distintas. O envelhecimento é um processo de toda a vida, ou seja, uma criança, ao nascer, no primeiro segundo, já começa o seu processo de envelhecimento. Né? A velhice é o ponto de chegada, é o fim. A velhice é o ponto de chegada. E aí ele faz uma pergunta muito interessante, que ele procura responder, mas a pergunta é muito interessante. Olha, se a velhice é o ponto de chegada, é a morte, então significa dizer, ou melhor, ele faz o seguinte, como não ter medo de algo que tem parentesco com a morte? Essa é uma pergunta que me parece importantíssima para a nossa reflexão. Se a velhice é o ponto de chegada, é o ponto final, porque a velhice, você não tem mais o envelhecimento, já passou por esse processo todo. Então, são pontos que eu estou trazendo para o senhor para a sua reflexão. E aí ele traz uma outra coisa que diz o seguinte, a sensação de velhice está no espelho, mas o espelho de alguém é o outro. É o outro que diz que você está velho. Nunca é você. O espelho sempre fez parte da nossa vida, né? Quem faz psicologia, psicanálise, sabe tudo da importância do espelho. Então, a sensação da velhice ocorre pela visão do outro e não a visão de alguém. O outro sempre vê a velhice no outro, mas nunca nele mesmo. Aí vem As Horas Nuas, de Lígia Fagundes Telles. A Rosa Ambrósio, que é uma personagem do livro. Deixa eu só perguntar um negócio para você aqui. Você vai juntar as duas não obras... Não só porque a reflexão só. Não, só para eu entender aqui, para você formar uma reflexão só. Pedir pra... Isso. Ah, tá. Ele fez uma apresentação do autor francês, está fazendo agora da Lígia Fagundes Telles. Além do que, eu vou ter que administrar o tempo aqui para ou deixá-lo, porque o delegado é ele, mas quem manda aqui é o Dorileu. Então a gente vai ter que, eu vou ter que organizar esse tempo aqui, mas pode ficar à vontade. Tá. Então, As Horas Nuas, da Lígia Fagundes Telles, traz o personagem Rosa Ambrósio. Ela está numa idade chegando à velhice, portanto ao fim, e o que ela faz? Ela pegou a bebida, ela se atrelou à bebida, traz no livro a questão do uísque, ela está deitada, jogada no piso da casa, e a bebida escorre para todo lado, e essa é uma forma que ela corre para não sofrer, para não ter o sofrimento, para não ter a dor. E aí tem mais uma outra característica. Tem namorados sempre jovens. É uma outra fuga que, de acordo, eu estou retratando um livro aqui. A fuga para esconder daquela dor, daquele sofrimento, corre a um jovem. Ou uma jovem, tanto faz. E uma terceira característica foge das aproximações pessoais. Então, são fugas que a Lígia Fagundes Telles, mas muito boa, para tratar do tema. Eu gostaria muito de ouvi-lo, delegado, até pela sua experiência dentro da delegacia. Eu também gostaria muito de ouvi-lo, só que eu vou ter que ir organizando o tempo aqui, para que ele tenha mais tempo para falar sobre isso. O Lorenberg fez uma junção de duas situações aqui para pedir uma reflexão. E não vou deixar permitir que o nosso entrevistado faça a reflexão em 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, o que eu vou fazer? Vou organizar direitinho aqui para que na volta o nosso Marcos Veloso possa comentar à vontade, não é? Isso que foi colocado aqui pelo nosso querido professor Lorenberg. Tá certo? Horas Nuas da Lígia e também... Ele não vai conseguir falar o nome, falar o nome francês. A pessoa idosa não existe. E a pessoa idosa não existe. A gente vai... São boas reflexões, boas discussões. Duas grandes situações para colocar numa reflexão aqui.
Antes eu quero falar de uma outra reflexão importante que é sobre o Natal, e mais do que isso, o Natal da solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Olha aí as imagens, que bacana. Ó, há 28 anos o Grupo Gazeta de Comunicação realiza o Natal da Solidariedade. Nesse ano, nosso tema é Aqueça um Coração e Compartilhe Amor. Aqueça um coração compartilhando amor, isso mesmo. Compartilhamos amor em forma de doação para as famílias que mais precisam. É tempo de união, esperança e solidariedade. Nós convidamos você a fazer parte dessa corrente do bem, com a consciência de que a cada doação você não está apenas entregando um item, mas sim um gesto de esperança. Você pode ajudar contribuindo especialmente com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café e enlatados. Brinquedos, roupas e calçados em bom estado e limpos para que possam ser usados de imediato. Estamos recebendo suas doações até o dia 12 de dezembro, na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, no Concil, com informações pelo 3612-6507 e 3612-6190. Também em todas as lojas Moda Verão, no Rotary Club do CPA, na Escola Modelo, no Industriário 1 e também no Shopping Popular. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Convidamos você a entrar para essa rede de solidariedade. Não deixe, não fique de fora não, vamos ajudar. Estender as mãos, os braços, abrir o coração para ajudar quem realmente precisa. Certo? Concorda comigo? Então tá. Olha só, intervalo comercial, a gente volta no instante só. Cá estamos de volta com o nosso programa Opinião na sua TV Pantanal. Eu convido você agora a acessar comigo, olha, www.gazetadigital.com.br, se inteirar de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Ali, do outro lado da ponte, está rolando uma situação que já dura décadas. O que é isso que você está falando, Paulo? Do que você está falando? Falta d'água, não é? Problema da falta d'água. Então, a propósito, olha só essa, que está no GD aí, ó. A prefeita de Várzea Grande, a Flávia Moretti do PL, criticou a sugestão do conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, TCE-MT, Sérgio Ricardo, para que o Estado de Mato Grosso, para que o governo do Estado de Mato Grosso interviesse na administração do Departamento de Água e Esgoto, o DAE, como realizou na Saúde de Cuiabá em 2023. O pedido de Sérgio Ricardo surgiu no início da semana, enquanto o órgão julgava as contas do departamento referentes aí ao exercício de 2023 sob a gestão do ex-prefeito Calil Baracate do MDB. Para a imprensa, a prefeita relatou que estranhou a movimentação, já que ainda no início do ano buscou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, para estudar o modelo de concessão indicado para o DAE e agora caminha para a fase de finalização do processo. Em seu entendimento, a tratativa não passa de medida política, aspas para ela.
Tudo isso é político. Soluções técnicas é o que eu estou fazendo. A concessão do DAI passa por diagnóstico. Na semana que vem, faremos escutas ativas em 5 polos do município, cumprindo o trâmite legal para a concessão privada ou privatização, aquilo que o diagnóstico apontar. Não fazemos processo em 30 dias. Há todo um rito processual determinado pela lei para que depois possamos leiloar aí o DAI. Fecha aspas, explicou a prefeita. Então, as escutas ativas citadas por ela são alguns encontros entre a comunidade e a FIP para elaborar o plano de saneamento básico atualizado do município e encaminhá-lo à Câmara Municipal e dar seguimento à concessão. Ela continua dizendo o seguinte aqui, rapaz, vou continuar falando aqui porque está no GD, mas você pode ter mais detalhes lá. Ó. Ela diz o seguinte assim, avançamos no processo de engenharia técnica e também jurídica e agora elaboramos aí a minuta do plano de saneamento básico que, após a escuta ativa, passará pela Câmara Municipal no ano que vem. Após isso, vem a modalidade de concessão que passará pelo DAI, TCE, AGER. E a minha meta é para junho do ano que vem, ao menos, o processo. Fecha aspas, emendou a prefeita ao presidente da Câmara de Várzea Grande, o Vanderlei Cerqueira, do MDB, que endossou a sugestão de Sérgio Ricardo e a acusou de matar o povo de sede. Aí, Lorenberg, parece que é política de um lado, política do outro. Pois bem, olha só, eu penso assim, que dinheiro não aceita desaforo, né? Se tiver uma solução mais rápida, mais prática, se o governo do estado tiver essa condição, esse café no bule, para resolver isso lá em Várzea Grande, é uma solução, é uma possibilidade de solução. Não podemos deixar de respeitar a legitimidade da nossa prefeita, a prefeita que foi eleita e bem votada, inclusive, de buscar essa solução da concessão. De fato, já houve o início, não é, das tratativas, a gente está esperando. É uma coisa demorada, e sede também não espera, quer dizer, a gente precisa da água. Agora, eu também defendo, ao mesmo tempo, Lorenberg, eu penso que esse tipo de conversa não se faz para a imprensa, porque se ela faz uma crítica e soa como uma crítica ácida, aí isso vai ficando cada vez mais peludo e mais complicado de se resolver. Por que que, ao invés de dizer, se foi uma entrevista, ainda vou conversar com o presidente do TCE para saber direitinho disso aí, dá uma de João sem barra, para não puxar mais a corda, porque tudo que a Flávia Moretti precisa agora é de apoio para implementar aquilo que ela pretende, que é a concessão, e resolver a questão da água. Se ela puxar muita corda, esticar muita corda, vai arrebentar e ela está fragilizada porque teve contra si aprovada lá não sei se foi CPI, se foi processante, quer dizer, já tem a Câmara, não é, contra si. E agora ficar aí trocando farpas com o presidente do TCE não é um bom negócio. Então eu acho que não é ela que é boa de oratória, busca o diálogo. Ela frequentava e frequenta ainda bem o Tribunal de Contas, por que não estreitar mais esse diálogo aí? Eu não sei o que o meu professor pensa, mas por favor. Paulo, você já disse tudo. E é bom a gente observar.
Eu, particularmente, não posso opinar sobre uma possível sugestão feita pelo Tribunal de Contas, em especial pelo presidente do Tribunal de Contas, porque eu não a vi. Então, não posso falar a respeito. Ah, mas ele deu entrevista. Uma entrevista não é sugestão. É uma entrevista. Sugestão é outra coisa muito diferente. Até porque o Tribunal de Contas não tem o papel de sugerir coisa alguma. É bom a gente lembrar sempre isso. Não é papel do Tribunal de Contas do Estado, muito menos Tribunal de Contas da União, de sugerir coisa alguma. Em especial, se você não conversa com a parte mais interessada, que é a prefeita. Então, esse é um ponto que deve levar muito em consideração, amigo. Por outro lado, ainda que não tivesse o interesse, o desejo e a vontade da prefeita em conceder ou permitir que uma empresa particular venha tomar conta do DAI, ainda que não tivesse, as pessoas precisam ter muito cuidado, porque a água em Várzea Grande tem um problema sério que já tem algum tempo. Não tem 40 anos. 40 anos é um exagero que as pessoas fazem. É só fazer a conta. É de 1998 para cá. Portanto, 27 anos. Então, é preciso a gente observar tudo isso para ver as coisas com tudo sobre a mesa. Por outro lado, Paulo, você tem razão. A prefeita não deveria dar nenhuma entrevista para estender mais um assunto que poderia acabar ali, naquele momento. Olha, se alguém faz uma pergunta, o jornalista tem isso. O Paulo é um grande jornalista, sabe disso. O jornalista provoca, a vida dele é provocar. Puxar a língua. Agora você responde se você quiser. Você gasta 4, 5 minutos para dar uma resposta que não tem nada a ver com aquilo que foi perguntado. Simples. Então fica a dica aí, minha caríssima prefeita, busca conversar, miúde, vai lá, troca umas ideias. Aliás, uma oportunidade para a senhora é agora, parece que a partir de segunda-feira, uma comitiva aí envolvendo o Ministério Público do Estado, notadamente, em especial, a pessoal do meio ambiente, da Peterline, mais o Tribunal de Contas. Esse pessoal vai estar descendo o rio Cuiabá, indo até o Pantanal, até Barão de Melgaço, aí, naquele trabalho de limpeza do rio, tirando, vasculhando, tirando tudo que é porcariaiada do rio, né? Então, obviamente que vai ter a participação aí dos políticos, prefeitos, não é? Oportunidade. Ou se não quiser também nessa oportunidade, marca com ele lá, vai lá no tribunal, converse. Agora ficar dando entrevista para Paulo Coelho, por exemplo, né? Não que eu não queira, aliás, eu tô na cola faz hora aqui para pedindo entrevista para a senhora não está querendo ouvir, mas tudo bem, eu respeito. De repente é estratégia como essa que a gente colocou aqui, não é? A senhora não quer porque sabe que o Paulo Coelho e certas pessoas aqui vão querer puxar sua língua, mas assim, então vale o diálogo, esse sim, vale porque só tem resposta a dar para o povo, especialmente esse que clama pelo líquido precioso, que às vezes sobe com a ajuda da bomba, às vezes vai, às vezes não vai, e aí por aí. Então, fica a dica aí. O nosso glorioso Marcos Veloso está aqui com a gente, delegado, ele é responsável pela delegacia que é especializada de delitos contra a pessoa idosa, Marcos Veloso. O delegado, a situação do nosso Bom Jesus. Você que tem um coração duro, eu falei de coração peludo agora há pouco aqui, você que tem um coração de pedra, você que está assistindo, que por um motivo ou outro, se você tirar um dia da sua vida para dar uma visitinha, fazer uma visitinha lá no abrigo Bom Jesus, se você não se sensibilizar com aquilo lá, você não é humano. Não é, porque, assim, eu estive lá recentemente também e vi aquilo, que é uma, assim, sabe, gente querida, e gente, assim, e são pessoas abnegadas, são pessoas que têm histórias de vidas diferentes,
e dramas diferentes, às vezes esquecidos pela família. Sabe o que é uma pessoa ser esquecida pelo próprio filho, pela filha, pelo resto da família? O que mais tem lá no Abrigo Bom Jesus é isso. Acredite se quiser. Então, eu já tive oportunidade, agora recentemente, e quando eu era repórter também lá do SBT, de fazer um vasto material lá e viver, sentir na pele. É o que eu chamo de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E assim, eu não vou nem continuar falando porque eu sou meu manteiga derretida, né? Mas eu vou perguntar para o Veloso, porque o Abrigo Bom Jesus parece que, por questões burocráticas, não pode receber emendas ou verba da União ou coisa do tipo. Eu queria que você explicasse direitinho, porque ficou uma coisa divulgada recentemente aí e as pessoas que têm vontade de serem voluntárias, às vezes elas ficam, poxa, então não posso. E queria que você desse o seu testemunho, você lida demais com isso aí. Eu adoro quando o Veloso vem aqui e traz cada testemunho que a gente deixa a gente arrepiado. Mas, por favor, como é que é a situação hoje lá do abrigo? Falo já já. Eu não tenho como não perder o foco da indagação que o professor Lorenberg fez verdade. sobre velhice e envelhecer. E trouxe dois aspectos bastante interessantes Veloso. em dois pontos. Perdão, Veloso, eu tinha esquecido. Existe alguns pensamentos culturais, filosóficos, centrado na cultura grega, nas culturas orientais, que a velhice é o ápice da nossa vida. Mas Sêneca, filósofo grego, diz que ninguém envelhece antes do tempo. Alguns se tornam velhos antes de se tornar sábios. É um aspecto de envelhecer, da velhice. Em contrapartida, Simone Beauvoir, uma francesa, ela diz que a sociedade costuma enxergar o idoso como o outro, como bem pontua. É uma cultura, é uma forma de pensar muito dentro da sociedade francesa. A escola filosófica francesa atua dessa forma. Tem uma psicóloga francesa, que me fugiu à mente, ela diz que se tornamos velhos quando deixamos de fazer os movimentos que fazíamos quando tínhamos 13 anos de idade. Deixar de pôr as mãos no chão, de amarrar os sapatos com a perna cruzada, levar os braços às costas. É uma ideia. Esses dois aspectos, professor Lorenberg, sem dúvida nenhuma, sustentam toda a deflação, toda a divergência social que conduz ao produto que, infelizmente, eu tenho que conduzir na minha delegacia, que é a violência contra a pessoa idosa. A velhice e o envelhecimento. Chega a um determinado contexto onde a sociedade não está preparada para envelhecer. Não está preparada para envelhecer. E a gente vê isso com as canetas, com os procedimentos estéticos que têm tirado vida de pessoas, inclusive. Certo? As pessoas, elas fogem da velhice, ao invés de vivenciar a velhice. Então, esse aspecto apresentado, a velhice não existe. É uma grande realidade. Eu li outro dia um artigo, muito em cima do que o senhor disse, onde um fisiologista, um pesquisador, ele diz que se tornamos velhos
a partir do primeiro segundo que respiramos. Existe um envelhecimento muito rápido no primeiro ano, onde o organismo precisa se desenvolver, se estabiliza até um período, não sou muito, assim, falar de uma forma bem simples, não sou um grande especialista nisso, e aí a gente chega num ponto da vida, a partir dos 60 anos, vamos dizer assim, que parece que o tempo passa rápido demais. Passa rápido demais. Então, esses dois aspectos de velhice e envelhecimento, se a sociedade, se o ser humano conseguir linkar esses dois aspectos, porque nós temos duas certezas na vida, que um dia nós estaremos de frente ao Criador. E falando de uma forma natural, sem intercorrência, sem interferências de nada, que iremos envelhecer. Essa não é uma certeza, né? Mas assim, não vamos entrar assim nesse aspecto, porque profundidade, senão... né? Tá certo. Se nós morássemos nos Estados Unidos, lá tem um jargão, um costume de dizer que o americano tem duas certezas, que vai morrer e vai pagar imposto. Tudo que se... Então, assim, é da cultura deles. Conosco, volto a dizer, o que eu vejo no dia a dia na delegacia, na velhice, é que não houve um processo de envelhecimento. E quando há o processo de envelhecimento, ele é equivocado. Nós vemos aí, eu tenho alguns amigos que, vai lá no Dr. Suquinho que ele põe você em forma, vai lá no Dr. Suquinho que você vai ficar bombado, você vai ficar sarado. Veloso, olha só, pra você dar continuidade aí, eu odeio fazer isso, mas agarramos na conversa aqui, eu em especial empolguei não, fiquei muito acometido por um sentimento assim de empatia e falei umas coisas aqui, e aí agarrei na conversa, e eu tenho que chamar um intervalo de 1 minuto e meio, mas depois... E a gente volta já, para ele emendar aqui, acabar de responder, e aquilo que eu provoquei também. Eis que estamos de volta, minha gente, aqui com o programa Opinião ao vivo, na sua sexta. O nosso querido Marcos Veloso está aqui com a gente e ele foi provocado no bloco anterior ainda pelo Lemberg, ele estava respondendo ainda e eu tinha emendado uma outra provocação aqui e ele vai então terminar aqui. Eu lembrei de uma frase aqui do Milor Fernandes, ele dizia assim que você está começando a ficar velho quando, depois de passar uma noite fora, tem que passar 2 dias dentro. Então você tem que descansar, aí está ficando velho. Por favor. Mas assim, só para finalizar a indagação, esses são conceitos que nós devemos nos ater a ele, certo? Por exemplo, envelhecer. Nosso filho nasce, aí você olha para sua esposa olha para você e fala assim, meu filho vai ser doutor. Certo? Então, assim, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Esse conceito, ele vai prejudicar, de uma certa forma, sendo bem rápido, vai interferir, não é prejudicar, vai interferir num processo de formação das pessoas. Nós temos um hábito de achar que a pessoa é alguém com um diploma e não com uma capacidade de produção. São coisas diferentes. Nós temos, por exemplo, o Sebastião Camargo, que construiu a Camargo Correia, né? Ele era charreteiro, né? Ele catava entulho, começou com uma charrete e construiu a Camargo Correia. Então, o seu Sebastião Camargo até uma pessoa estudada. Então, assim, saber envelhecer é importante. E saber envelhecer não é
ir na academia, fazer caminhada no Parque Mãe Bonifácio. Isso são coisas que auxiliam. Mas saber envelhecer é você construir um ecossistema que vai te trazer um conforto lá na velhice. Isso é interessante. Mas voltando aqui na pergunta, respondendo agora a sua pergunta do Abrigo Bom Jesus. Abrigo Bom Jesus. Aquelas pessoas que estão lá, elas não é que elas não souberem envelhecer, elas foram levadas a isso, àquela situação lá, porque às vezes, ouvindo o que o nosso glorioso delegado Veloso está dizendo, que é saber envelhecer. Só que é um privilégio, não é de todo mundo, né? Porque às vezes o cara está na roça, aí sol a pino todos os dias para criar os filhos. Mas, por favor... Essa é uma questão, saber envelhecer. A gente olha para uma pessoa idosa, só para chegar no Abrigo Bom Jesus. Vamos lá no Abrigo Bom Jesus, você olha para um idoso que está lá hoje. Você fala, que frágil. Quem foi esse idoso no passado? O que ele fez dentro da sua estrutura familiar? A gente precisa ter um discernimento para criar juízos de valor. Nem toda pessoa idosa foi idosa a vida inteira. E ela construiu a sua velhice, é o que nós estávamos falando. Envelhecer e velhice. Muito do que acontece na sua velhice é fruto do que você fez no seu processo de envelhecimento. Então, eu conheço idosos que hoje, eles são literalmente sós porque tiveram um comportamento na juventude dentro da sua estrutura familiar que afastou todo o seu convívio familiar. Então, assim, a gente precisa ter essa visão. Quando eu digo de saber envelhecer, é nesse sentido. Nesse sentido. Tá, eu entendi. Tá? Eu entendi. Então, assim... Não tô vamos abrir. Vamos batendo um pouco com o senhor, não. Não, mas não é questão de bater um pouco. Não, a gente deixa claro, porque às vezes assim só pode... fazendo um adendo, mas a discussão mas que daria abrigo, o programa inteiro. Mas o abrigo? O que acontece com o abrigo? A gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de emendas ou de alguma coisa, é no sentido da saúde. O Abrigo Bom Jesus, dentro do Abrigo Bom Jesus, ele tem uma estrutura que é uma verdadeira unidade de saúde. Lá tem uma estrutura que é uma verdadeira UTI. E ela não pode, essa estrutura de saúde, receber repasse oriundo do poder público para manter a unidade de saúde, porque a legislação vigente, e a legislação que eu digo é o Estatuto da Pessoa Idosa, impôs essa restrição. Então, por exemplo, não é que o prefeito de município X não queira passar recurso para a saúde do seu abrigo. Pode, ele tem impedido. É que ele é impedido. Aí o que acontece? O abrigo agora, lá dentro do abrigo, está sendo construído, literalmente construído, um anexo só para a saúde. Uma coisa maravilhosa. O pedacinho do céu, como eu digo, vai ficar mais confortável, vai ficar mais acolhedor, só para acolher os idosos acamados que estão lá no abrigo. Lá será uma unidade de saúde. Mas nós temos um ponto positivo. Está em trâmite no Congresso já, está bem adiantado, uma PEC para alterar essa legislação no Brasil. Sim, e aqui no estado de Mato Grosso nós temos que destacar o papel do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso. A atual gestão, ela tem como uma de suas prioridades a pessoa idosa, o conselheiro Sérgio Ricardo, o conselheiro Guilherme Maluf, eles vêm desenvolvendo um trabalho extraordinário e está bem adiantado uma posição técnica, vamos dizer assim, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que possibilitará o gestor público destinar recursos para a área de saúde dentro do ILPI. No caso, o Abrigo Bom Jesus. Lá no Abrigo Bom Jesus, tem 20 leitos hospitalares. Tem 20 idosos que são literalmente acamados. Eles amanhecem e anoitecem em cima de um leito hospitalar. Assim, pessoas que lá têm
alguns idosos que literalmente, professor, é uma UTI, ele fica ali, não vou usar essa expressão assim, mas quase que dormindo, vivo, entendeu? Então, assim... É uma discussão que busca consensualizar. Lá no tribunal. Agora, o Abrigo Bom Jesus, ele está apto a receber, é uma das instituições que tem toda uma documentação, todo um processo extremamente regularizado para receber emendas, receber doações. E aí eu digo e conclamo você que está ouvindo aí, telespectador, se você tiver condições, doe ao abrigo. Tem outras instituições, mas o abrigo, no caso da pessoa idosa, assim como na Várzea Grande, nós temos o abrigo São Vicente de Paula, que é na mesma pegada e faz um brilhante trabalho no município de Várzea Grande. Então, olha só, foi bom o delegado Veloso citar isso aí, para que você que está assistindo ao programa Opinião fique mais esclarecido. Aquilo que eu falei, de fato, há uma restrição para recebimento de verbas para a saúde do Abrigo Bom Jesus, para aquele setor que cuida da saúde, ou seja, verba destinada para a saúde só. Você, entretanto, pode continuar doando para o Abrigo Bom Jesus, para o outro lar que o senhor falou aí. São Vicente de Paula em Várzea Grande. Paulo, em Várzea Grande e outros tantos, não é? Para que você auxilie aí na política de proteção à pessoa idosa. Então, só para dizer para a pessoa, o Paulo falou que está proibido. Não. Só a questão legal do ponto de vista do poder público e das emendas parlamentares, para a parte de saúde, isso sim, por enquanto, porque lá no Congresso estão discutindo para mudar isso e também aqui no Tribunal de Contas estão se reunindo por mesas técnicas para se consensualizar uma forma de tornar legal isso. Então, é só para que você continue doando aí lá para os abrigos. Lorenberg, a última pergunta do programa. Mas muito rapidamente, eu gostaria muito de ouvi-lo, o delegado, porque no mês de junho deste ano aconteceu aquela Operação Virtude, né? Que tocada em parceria com o Ministério da Saúde, da Segurança Pública, da Justiça, que foi no país todo. No país todo. Mas o senhor estava à frente da sua delegacia, com, se não me falha a memória, o senhor me corrija, por favor, de 40 casos de violência que naquela operação iriam em busca de tudo isso. Doutor Veloso, eu tenho 2 minutos para o senhor fechar essa fatura aí. A Operação Virtude, só fazendo uma correção, ela aconteceu no mês de outubro. Nós conseguimos cumprir 62 ordens de serviço para nós alcançarmos pessoas que tínhamos notícia que estavam em situações de violência. 1/3 dos casos a gente conseguiu, infelizmente, chegar a uma situação em que realmente o idoso estava ali numa situação de abandono, de negligência, certo? Os outros a gente conseguiu chegar, mas pela obra de Deus não era na dimensão que havia sido feita a denúncia. Também eu disse da última vez que eu tive aqui que nós temos assim registrado poucos casos de violência cotidiana, de agressão. E ontem, infelizmente, nós tivemos um caso aqui em Cuiabá que um sobrinho matou o tio-avô. Meu santo Deus. Certo? Por uma questão de desavença familiar, certo? Assim, santo Deus. Um jovem acabou assassinando o seu tio-avô aqui em Cuiabá, um trabalho brilhante da Delegacia de Homicídios, com a equipe do Dr. Caio Albuquerque, em questão de minutos, vou falar assim, dentro de espaço muito curto de tempo, ele foi preso, autuado em flagrante, mas infelizmente é um dos casos que difere do que a gente tem no cotidiano lá na delegacia, que são os crimes de estelionato, os crimes de abandono. Ontem não, ontem foi um homicídio contra uma pessoa idosa. Que triste, que triste. Encerrar o programa com uma notícia dessa. A gente, de fato, viu essa notícia aí, ele fica estarrecido, não é?
Doutor Marcos Veloso, da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa, eu agradeço em nome do programa Opinião, do Grupo Gazeta, a sua vinda aqui, as suas vindas aqui, e quero, de público, parabenizar o senhor, porque é o tipo de profissional cujos olhos brilham quando trata do tema pessoa idosa. E o senhor vem sempre aqui com os relatos, o senhor humaniza seu trabalho, e isso a gente consegue perpassar para a nossa audiência, e por isso que o senhor sempre é bem-vindo aqui, e esse espaço, hoje, amanhã e sempre, estará sempre aberto para essa discussão, para o senhor, com essa bandeira, siga sempre em frente, receba os parabéns do programa Opinião e que isso continue sempre. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço ao professor Lorenberg, e já aproveitando a oportunidade de desejar um Feliz Natal à bancada da Opinião. Obrigado. E aos telespectadores, que estamos próximos de fechar mais um ciclo da nossa existência. Ainda faltam 30 dias. Ó, daqui a pouco acabou o ano. Acabou já o ano, não é? Para muita gente aí. Professor, aliás, Feliz Natal a todos os que defendem a causa da pessoa idosa. Feliz sempre, não é? Lembre-se, você também vai envelhecer, viu? Se tudo der certo. Professor? Até segunda-feira. Uma pessoa que o Veloso conhece muito bem vai estar conosco segunda-feira aqui, que é o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Roveri. Vai fazer um balanço aqui de tudo, vamos especular sobre também delegacias, efetivos e muito combate à violência doméstica, facções, crime organizado, tudo com o Roveri às 19h30 de segunda-feira, ao vivo, no programa Opinião. Bom fim de semana para você, se cuida, fica bem, fica com Deus também.